Boa tarde, espero a pessoa entrar. Deixa eu enviar aqui também a live pro pessoal para já ir conectando. Boa tarde, pessoal aí que tá entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teses, né? Oi pessoal, boa tarde. Isso mesmo. Aqui enviando. Pronto. Boa tarde, boa tarde. Ainda tem um pessoal. Hoje a gente tá aqui com Tainá, que obrigada por ter aceitado o convite em participar da live. Mais uma vez aí falando sobre tributos. É realmente o assunto que mais o pessoal tem dúvida. Hoje a gente vai estar com esse foco aí na questão das teses, né, Tainá? Isso, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Eu sou trainee da área tributária aqui na Carlos Pinto e a gente vai falar um pouco sobre teses tributárias, que é um assunto tão relevante e tão procurado pela maioria das empresas. Isso. Eu acho assim, exatamente, Bia. Para iniciar aí o assunto, a gente vai falar. Explica pra gente o que é tese tributária, que o pessoal tem bastante dúvida, né? Tipo, como é que faz, como é que a pessoa pega, enfim, para o seu negócio, né? Como é que pode aproveitar. Enfim, explica pra gente. Antes de seguir, o áudio tá legal, pessoal. Confirma aí, por favor, que a gente já inicia com o assunto. Só esperar o pessoal dizer. Mas acho que tá assim. Tá assim, pronto. Pronto, então vamos lá. Especificamente em relação ao direito tributário, teses, resumidamente, são discussões que estão acontecendo no judiciário sobre alguns temas relevantes do direito tributário. Ou ainda são possibilidades de discussões, não necessariamente que já estejam no judiciário. Então, por exemplo, se algum ente federativo, município, estado ou a União ou Distrito Federal estiver cobrando algum tributo de uma forma que não deveria estar sendo cobrada, o contribuinte tem a possibilidade de discutir essa ilegalidade ou inconstitucionalidade através do judiciário. E aí que nasce a tese tributária. Exatamente. E assim, a gente já conhece, né, que no Brasil o sistema tributário assim, é um pouco complicado, né? Assim, complexo. Tem em torno de assim, no geral, são mais de 90 tributos, né? Se a gente for somar aí taxas, tudo. E tem, querendo ou não, uma diferença de legislação entre os estados. E acaba até complicando, né, essa questão do pessoal ter dúvidas, né? Poxa, será que isso realmente cabe a minha empresa estar pagando, né? Isso. Então, por isso que o pessoal tem bastante dúvida nessa questão das teses, né? O pessoal se interessa bastante também porque a possibilidade de tese tributária, se a discussão for favorável aos contribuintes, aos empresários, há ali um aumento no fluxo de caixa, porque a empresa tem a possibilidade de recuperar valores pagos indevidamente durante 5 anos, seja restituindo ou compensando. Então, é uma oportunidade bastante atrativa para o negócio de qualquer empresário. E o Almir colocou aí, né? Fora as obrigações acessoriais, né? Então, com certeza. Realmente é muita coisa. Por isso que aí a gente tem que ter esse olhar, ter o acompanhamento, né, do profissional, até que vai ajudar. Mais pra frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, seguindo, pra ter noção, assim, mais ou menos em média, quantas que existem? Acho que são muitas, né? Nossa, são inúmeras teses. Porque como você falou, são vários tributos que uma empresa paga, que uma empresa está obrigada a pagar, a recolher, e nem sempre o fisco cobra esses tributos de uma maneira legal ou constitucional. Isso. Então, a empresa ela pode ter uma isenção, uma imunidade, a empresa pode estar recolhendo a mais sobre uma base de cálculo maior.
Então, são discussões, né, que estão ali em volta desse emaranhado de tributos que são devidos pelos empresários. Isso o homem também colocou, né, que é importante muito o bom acompanhamento. E já a Franciele já está perguntando, né, se ela consegue sozinha pesquisar alguma tese que se adequa à empresa dela. Olha, é importante que se tenha um acompanhamento de um profissional da área tributária, porque é preciso fazer uma análise de toda a documentação fiscal da empresa, da vida daquele negócio, da operação, e fazer uma análise de risco. Porque se a empresa, por um acaso, entrar com uma tese assim, de forma aleatória, sem saber se aquilo realmente cabe para a empresa, ela pode estar se colocando em risco de sofrer uma autuação, por exemplo. Então, é muito importante que isso seja feito por um profissional com muita cautela, porque não é uma coisa que se vende e se compra aleatoriamente. Tem a ver com a vida da sua empresa. Sim. Então, você pode ter um benefício de um aumento no fluxo de caixa, de restituição de valores pagos, mas você pode estar se colocando em um risco muito grande, se isso for feito de forma errada. E assim, qualquer empresa pode buscar aquela tese, né? Só que, claro, com o devido cuidado, né? Isso, dependendo do negócio, porque existe, por exemplo, uma tese de ICMS, ela não é aplicável a uma empresa que não vende. Sim. Sabe? Então tem que se analisar a operação mesmo, tem que se analisar o dia a dia da empresa, quais são os tributos que aquela empresa recolhe, se está recolhendo de forma certa e se há uma ilegalidade, inconstitucionalidade que ela está sendo discutida ou pode ser discutida no judiciário. Isso, e aí o amigo lembrou que fora a questão do investimento do dinheiro, né, ia acabar dando errado. O que vale lembrar também da importância de ser um bom profissional que está fazendo esse acompanhamento, né? Isso, exatamente, porque tem profissionais que prometem que você vai ganhar muito dinheiro com isso, mas muito cuidado mesmo, porque, como eu falei, pode colocar em risco a vida do seu negócio. E assim, a gente consegue citar agora as mais comuns, que são assim para os nichos do mercado que o pessoal normalmente está buscando, que as causas estão normalmente sendo ganhas, enfim. Com certeza, vamos lá. Existem algumas teses mais conhecidas e mais famosas. Nós temos uma tese que qualquer pessoa pode se aproveitar, inclusive pessoa física, que é a tese de TUSD e TUST. Já ouviu falar? Pouco. Nesse universo aqui, a gente acaba ouvindo falar um pouquinho que o pessoal procura. Então, todo mundo paga energia elétrica. Todo mundo paga. E aí, existem algumas tarifas que são cobradas na fatura de energia elétrica. E duas delas, na verdade, é a tarifa de transmissão de energia elétrica, que é a TUST, Sim. E a tarifa de distribuição de energia elétrica, que é a TUSD. E dentro da fatura de energia elétrica, a gente também tem o famoso ICMS, que ali na base de cálculo do ICMS, geralmente algumas tarifas estão incluídas. Mas essas duas tarifas, de TUSD e TUST, elas não devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS, porque elas não se configuram como circulação de mercadoria. E aí, o que acontece? A gente, quando vai observar as contas de energia, a gente verifica que essas tarifas estão sendo incluídas na base de cálculo do ICMS, que não deveria acontecer. E aí existe essa tese, que já é um tema afetado, né, pelo STJ, discutindo essa inclusão dessas tarifas no ICMS e objetivando excluí-las da base de cálculo e recuperar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Essa é uma tese bem famosa que todo mundo pode se aproveitar, porque, como eu falei, todo mundo paga energia elétrica. E aí as pessoas estranham, né? Porque a conta de energia elétrica vem muito alta muitas vezes. A gente tem que ver realmente essas tarifas, tem que ver a base de cálculo do ICMS, que aqui
A base de cálculo é aquele valor todo sobre o qual vai incidir a alíquota do ICMS, que aqui no estado de Pernambuco é 25%. Ou seja, varia de estado para estado. Isso, por exemplo, no estado de São Paulo, se não me engano, é 18%. Sim. E aí essa alíquota, ela vai ser calculada, né, na base de cálculo. E aí a gente tem que observar se na base de cálculo estão sendo excluídas essas tarifas de TUS e TUST. Outra tese que é bastante famosa também é a tese de 20 salários mínimos. Sim. O que acontece? Uma empresa que possui, por exemplo, mais de 20 funcionários, a folha de salário dessa empresa é superior a 20 salários mínimos. Sim. E aí o que acontece? Uma empresa ela paga uma contribuição chamada contribuição de terceiros, que é a contribuição destinada ao sistema S. Sim. E aí existia uma lei que limitou a base de cálculo dessa contribuição a 20 salários mínimos. Então, por exemplo, se na empresa passar de 20 salários mínimos, ela vai pagar sobre 20 salários mínimos. E aí, 2 anos depois, foi emitido um decreto que excluiu essa limitação apenas para as contribuições previdenciárias. Então, por exemplo, em relação às contribuições previdenciárias, não tem esse teto de 20 salários mínimos. Você vai incidir sobre o valor real, né? A quantidade real. E aí a Receita, ela entendeu de forma extensiva que essa limitação, que é a exclusão da limitação, também tinha relação com a contribuição de terceiros. Mas, na verdade, o decreto foi específico em relação às contribuições previdenciárias. Então, houve uma confusão. Diante dessa confusão de o que a lei diz e do que a Receita entende, os contribuintes estão discutindo no judiciário, dizendo, olha, a lei fala que as contribuições elas devem se limitar a 20 salários mínimos, não mais do que isso. A Receita entende que não. Entende que, de forma extensiva do decreto, de que, igual às contribuições previdenciárias, não existe esse teto de 20 salários mínimos. Sim, e aí é mais uma discussão de que os contribuintes estão no judiciário, enfim. E assim, tu já citou aí duas. Tu consegue trazer algum exemplo assim mais prático para o pessoal entender de fato o cenário de quando a empresa recorre a essa tese e o benefício que acontece para ela? Pronto, em relação a anterior, a TUS e TUS. Você pode verificar, você tem acesso, por exemplo, ao login da companhia de energia do seu estado. Aqui em Pernambuco, a CELP, a Neoenergia. Então, a gente entra lá na Neoenergia, a gente vê a fatura e na fatura vai ter lá composição de consumo. E na composição de consumo você vai observar distribuição e transmissão. Isso aí, tipo, é uma dica de ouro realmente que eu tô dando. Você vai observar transmissão e distribuição. E você vai observar o valor total desse consumo. E você vai observar se o valor total está sendo considerado na base de cálculo do ICMS, porque se ele está de forma equivocada. Então, você vai calcular de forma a excluir as tarifas a título de TUS e TUST da base de cálculo do ICMS. E aí você vai ter os valores que você pode recuperar. Em média, assim, só para o pessoal ter uma noção mais prática, até tem uma dúvida minha mesmo. Como é esse montante quando o pessoal pega para calcular isso? Depende. Olha, tem um exemplo de uma empresa que a gente conseguiu identificar mais de R$100 mil de valores a recuperar a título de TUS e TUST na conta de energia. Então, realmente, é um cenário vantajoso, assim, no sentido de enche os olhos, né, da empresa, mas, como eu falei, tem que ter cuidado, Sim. porque se não for feito de uma forma correta... Bacana. Então, agora, assim, se você tiver alguma dúvida sobre a respeito aí dessas duas teses que ela já acabou de citar, podem perguntar. Seguindo, então, por outra tese que é bastante famosa. Tá.
nós temos também a tese sobre, em relação à não incidência, tipo, a contribuição de folha de salário, não incidência sobre verbas indenizatórias. O que é isso? Traduz assim pra gente. Dentre os tributos que são pagos também, como eu falei, pelas empresas, nós temos também as contribuições sobre a folha de salário. E aí, essas contribuições, elas incidem sobre a remuneração dos funcionários. E aí, essas contribuições, elas não podem incidir sobre, por exemplo, verbas a título de aviso prévio, auxílio-doença, auxílio-acidente. Por quê? O STJ já entendeu que essas verbas, elas são consideradas verbas indenizatórias. Sim. Elas não são verbas remuneratórias. E se as contribuições sobre a folha incidem sobre a remuneração, não podem incidir sobre indenização. Então, é uma discussão também que está no judiciário. Inclusive, o STJ já entendeu, né, que essas, por exemplo, aviso prévio, auxílio-doença, acidente, são verbas indenizatórias, mas a Receita continua cobrando do contribuinte a pagarem sobre essas verbas. Entendi. Nós temos também uma tese para restaurantes, por exemplo, que são do Simples Nacional. A gente vê pouco, né, teses em relação ao Simples Nacional, mas para restaurantes, por exemplo, que cobram gorjeta, que recebem gorjeta, na verdade, o Simples Nacional não incide sobre essas gorjetas. E muitas vezes a Receita, ela exige que o contribuinte inclua no Simples Nacional as gorjetas, mas não deve incidir. Atenção, dono de restaurante, entendeu? Já pega essa dica aí pode ter aí uma oportunidade, né, para o seu negócio, para melhorar aí o fluxo do caixa também. Isso. E aí, vocês podem mandar também alguma dúvida que vocês tenham, já está chegando já ao final. Recapitulando alguns pontos aí para o pessoal que acabou de entrar na live. A gente está falando sobre teses tributárias, né? Tainá citou algumas que são bastante conhecidas, que estão aí passando aí pelo sistema, né, do judiciário. E ela citou a questão do ICMS, né, da energia elétrica, que é do STUSD, citou essa agora da questão de gorjetas de restaurantes. Isso, em relação a contribuições previdenciárias, contribuições patronais, contribuições de terceiros, que são tributos que são devidos por todas as empresas. Então, assim, todas as empresas têm a oportunidade, a possibilidade de terem, de se colocarem, né, nessas teses, de discutirem acerca desses temas no judiciário. Isso, e também fala da importância do ter o bom acompanhamento, né? Isso. Porque, claro, essas teses são para justamente ser uma oportunidade bacana para o negócio, de repente aumentar o fluxo do caixa da empresa, né? Agora na página saiu um vídeo sobre isso, também sobre uma opção também de retorno para quem vende e-books. Então, acabando a live aqui, você pode já ir ver o vídeo que saiu hoje aqui no nosso IG. Mas precisa ter essa atenção, porque às vezes a pessoa pode acabar indo com uma profissional e acabar trazendo um prejuízo para a empresa, né? Em vez de ser algo bacana, vai acabar recebendo uma atuação quando é de forma errada, né? Então precisa ter essa atenção. E muitas vezes as empresas querem esses valores, assim, querem parar de pagar esses tributos que entendem que estão sendo pagos de forma indevida, de forma muito rápida. Então aí o mais seguro, por exemplo, na tese de TUSD, o mais seguro não é deixar de recolher, é recorrer ao judiciário no sentido de uma medida liminar, que é considerada uma medida de urgência, para que o judiciário reconheça que a empresa deve de logo parar de recolher esses tributos. Então, assim, tem que ser feito tudo de uma forma que gere segurança para o negócio, que não prejudique o caixa da empresa, que não prejudique o nome da empresa, que a empresa não se coloque a risco de uma autuação, por exemplo. Sim.
Então, bacana. Olha, já fica essa dica também. Então, é possível fazer essa medida assim, pedir essa solicitação com urgência, no caso. Em alguns casos. Em alguns casos a gente consegue fazer essa solicitação, né? Que é um pedido de liminar nas teses. Agora, assim, tudo fica sobre a decisão do judiciário. Sim. Então, assim, se o judiciário entender que não cabe liminar, aí tem a possibilidade de recorrer, de fazer todos os trâmites. Mas não se pode prometer, sabe? Sim. A gente, principalmente quem é advogado, sabe que a gente não se pode prometer nada quando se refere ao judiciário. Então, são teses porque são discussões. São temas que são passíveis de discussões, que a gente vê que há uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade e que a gente vê que tem um potencial de êxito grande, mas não é nada garantido. Por isso que é importante, né, mais uma vez, um bom profissional para fazer esse acompanhamento e também para fazer essa análise, né, para ver se cabe ou não aquela oportunidade para o negócio, para o nicho, né, para o que a empresa faz, né, e vende. Exatamente. Então a gente está chegando ao final, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aí que a Tânia responde. E também, se você quiser conversar, pode mandar a dúvida no privado também, que a gente está disponível, a Tânia também. A live vai ficar salva, então se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, então depois você encaminha para quem você quer. Depois você volta aqui também, se quiser ver mais alguma coisa. E tá chegando ao final. Vocês sabem, né? Toda terça agora a gente tem live aqui no perfil com as principais dúvidas de vocês aqui, né? De acordo com as áreas que a gente atua. Então fica sempre ligado, sempre às 13 horas e 30 minutos, tá por aqui. E obrigada mais uma vez por ter participado. Foi um prazer. E a gente vai estar já finalizando aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. Parabéns, gratidão para ela. Brigadão aí, pessoal. Liguinha falando. E assim, a gente vai ressaltar novamente, né? Então, são muitas teses por aí. Então, para ter esse olhar, esse cuidado para ver em qual a sua empresa pode se encaixar de repente. Por isso que é bem importante também um planejamento tributário, né? Acho que já entra nisso. A gente já falou aqui um pouquinho, a gente já fez uma live, tá salvo no perfil também, sobre planejamento tributário. Para justamente estar de olho nessas questões onde pode estar sendo aí benéfico para cada empresa, né? Ter esse cuidado e essa atenção. Então, a gente tá ficando por aqui, pessoal. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima live.